números, então a gente precisa entender por que a gente se motiva a entrar numa mídia social, fazer parte de uma rede social. É importante que as organizações conheçam os números, né? Vou passar algumas informações que eu tenho estudado. O Brasil é o 5º país com maior número de pessoas acessando as mídias sociais. 5º país no mundo com esse número enorme. A Comscore, que é um instituto que lança pesquisas aí na internet, ela divulgou uma última pesquisa agora, há um ano, em maio de 2010, éramos 73 milhões de brasileiros internautas. 73 milhões de brasileiros internautas em maio de 2010 representava 40% do nosso total da população, plugados à internet. O que é interessante para a empresa, para as organizações, né? Por que eu tenho que estar linkado a alguma mídia social? Conhecendo a população. Que tipo de população acessa? Né? Os internautas de 15 a 36 anos representavam, desses 73 milhões, 56%. Então, veja, não são tão jovens assim, até 34 anos. Acima de 34 anos, né, qualquer idade acima de 34 anos, representa, até 2010 representava, dentro desses 73 milhões, 32%. Um número bastante expressivo também, né, que é uma população que muitas vezes tem mais resistência de estar plugada à internet. A gente vê que isso está mudando. 40% da população brasileira até há um ano, então imagina que esse número já aumentou. Então, há um ano, 73 milhões de brasileiros estavam de alguma forma ligados à internet, ou a alguma mídia social, ou a sites de busca, de compra, com algum blog. E aí a gente tem uma informação interessante, né? Nas redes sociais, quando a gente pensa que são só jovens que fazem parte de redes sociais, a gente desconhece um número de que 22% desses 73 milhões têm idades acima de 40 anos, participando de redes sociais. Esse fenômeno das mídias sociais não pode ser ignorado pelas organizações, né? A gente está vendo acontecer muita coisa bacana, muita gente se conectando, né? Que hoje a gente não se comunica só, se conecta, né? Os termos mudam. E as organizações precisam estar atentas a essas mudanças. A mídia social não é tecnologia, a mídia social é relacionamento. Então, eu não entendo nada de tecnologia, mas se você entende da necessidade da sua organização manter relacionamento com cliente interno e externo, você tem que entender de mídia social. Ok. Quirino, o grande medo das empresas, né, quando a gente fala de... vocês fazem parte de alguma rede social, né? Eles já respondem, mas a gente vai perder o controle, né? Como que a gente vai manter o controle? E tá aí, o X da questão está exatamente nessa situação. A gente não tem que manter o controle, a gente precisa manter o comando, né? Controle é uma situação mais autoritária, mas você precisa manter o comando, é claro, né? Você não precisa ter só um computador na frente dele no posto de trabalho para acessar a internet, para acessar o seu Facebook, o seu Orkut, conversar com seus amigos no MSN. Ele pode fazer isso pelo celular. E o que você vai fazer? Vai colocar um bloqueador de celular? Né? Começa a ficar complicado o negócio, né? Você começa a tratar só do problema e não começa a enxergar a solução. Se tiver o comando disso, como? Estabelecendo políticas, isso leva tempo, isso dá trabalho, não é um trabalho de 4 mãos, 6 mãos, você tem que envolver muita gente da empresa para definir uma política que defina os passos, as normas, os direitos dos colaboradores quanto ao acesso, ao uso. Antigamente a gente tinha só os e-mails, a gente tinha política para a utilização de e-mail. Hoje você precisa estabelecer política para a utilização das redes sociais dentro da sua empresa. E tratar isso com conscientização do colaborador. É fácil falar, né, Ana Paula? No discurso é fácil,
Mas é trabalho, é trabalhoso, mas a gente não pode fechar os olhos para isso. As organizações não podem fechar os olhos para esse fenômeno, porque ele está no dia a dia. E aí, se a gente buscar aliados nas mídias sociais, ela muda de vilão para mocinho, né? Ela passa a ser um canal de comunicação muito interessante, né? Que a gente estava falando, não só com os clientes internos, mas com os clientes externos também. Com os fornecedores, você precisa entender onde está o seu público, qual o perfil do seu público, qual a característica dele, qual a necessidade dele. E aí você começa a entender os canais das mídias sociais, os canais mais adequados de comunicação. E chega em parceria com os colaboradores, né? Não dá para virar as costas e ficar sempre contra a maré. Ok. A sua comunicação deve estar onde o seu público interno ou externo está ou estará. Ponto. Essa é uma premissa básica do processo de comunicação. É importante para a empresa enxergar como o nome dela está no mercado, né? Você vai acordar amanhã, vão ter falado bem ou vão ter falado mal da sua empresa e você não soube tratar isso. E aí? Independente do seu segmento, de produto, de prestação de serviço, fabricante, independente, você precisa monitorar a sua marca, tanto no mercado quanto para os seus clientes internos. Você precisa saber como que está. Porque se você não sair à frente, o seu concorrente sai. E o seu concorrente já deve estar nas redes. E uma... Eu acho que primeiro pesquisando, a gente precisa estudar, né? Então, os empresários, né, os grandes dirigentes, os gestores precisam estudar o conceito das mídias sociais, a proposta das mídias sociais, entender onde os seus públicos estão, né? O número de acessos daquele determinado público, daquela determinada faixa etária estão, o que essas pessoas querem ver. Então, por exemplo, nessa pesquisa também divulgada que eu comentei no início do programa, cerca de 85% do total de pessoas, né, que gosta de ver outras coisas também, mas 85% delas querem saber novidades sobre eletroeletrônicos. Então, veja, são pessoas que já estão no mundo digital que querem ainda conhecer mais. Então, eu já sei disso. Quantas pessoas querem estar informadas sobre acontecimentos no país e no mundo? Então, eu preciso saber disso. Então, estudar é o início de tudo. Você precisa saber para você... você precisa ter o seu alvo, você precisa atingir. Para isso, você precisa estudar. E aí, a velha e boa política, como a gente já falou. E isso leva tempo, querido. Não é do dia para a noite. Meses e meses de trabalho e trabalho árduo, né? Com pessoal especializado, externo ou internamente, você colocando uma pessoa para fazer esse trabalho para você, ou em parceria com empresas de comunicação externa que a gente tem tantas boas por aí. Para a área de recursos humanos e para as organizações, é uma ferramenta poderosíssima, né? Para vocês terem ideia da magnitude que está tomando o LinkedIn, né? Ele está abrindo para o mercado público, né? Os Estados Unidos agora, a Associated Press divulgou essa informação em site agora, na internet, que o LinkedIn está indo para o mercado público. Porque os Estados Unidos acreditam que será a grande mídia social desses novos tempos, né? As empresas vão poder utilizar essa ferramenta para busca, para contato com funcionários, empresas, né? LinkedIn tem um perfil profissional, é uma mídia social com perfil profissional, onde as pessoas se relacionam com o objetivo único de se recolocar, de buscar empresas para divulgar o seu perfil. É um currículo, você coloca o seu currículo nesse site. Ele é o novo queridinho dos Estados Unidos. Para você ter ideia, o atual queridinho, o site atual queridinho dos Estados Unidos é o site de busca Google, né? Que todo mundo conhece.
Então, se está sendo comparado a Google, o LinkedIn tem que ter mais valor no Brasil, que não tem. Né? Tem pouca utilização por parte das empresas e é uma mídia social. Mas você acha que já... Aí isso reforça o seguinte, que mídia social não é tecnologia, mídia social é relacionamento. Então, se antigamente eu tinha que ter bom senso ao falar, né, pessoalmente, publicamente, o que eu pensava, você tem que ter bom senso para utilizar as mídias sociais, né, e para se expressar nas redes sociais das quais você participa. Bom senso sempre. Exemplo, você vai mandar o seu currículo para uma empresa com o seu e-mail. Cuidado com o seu endereço de e-mail. Não dá para colocar pessoal, é sua apresentação pessoal, é o seu nome que está linkado ao conteúdo que você está postando nas mídias sociais. Né? E isso independe da classe social. Hoje a classe A e B tem um número bastante representativo na utilização das mídias sociais, né? Isso independe. Então, são esses diretores, são esses gestores, esses representantes de empresas que têm que ter o mesmo bom senso que os colaboradores. Eles cobram bom senso dos colaboradores, mas eles também precisam ter. Né? Então, cuidado com o marketing agressivo, né? Quando você posta alguma coisa no seu Facebook, quando você faz aí uploads, né? Quando você sobe vídeos, quando você coloca mensagens e sites. Cuidado, isso vai ficar vinculado à sua marca. Bom senso sempre, né? Tanto dos colaboradores quanto daqueles que comandam as empresas desses colaboradores, né? Você nunca mais vai ser esquecido, né? A gente é muito mais lembrado pelas falhas, né? Pelos escorregões. Tem que tomar cuidado, né? Da mesma forma como eu sempre dei a dica, né? Leia e releia o e-mail antes de enviar. Leia e releia o seu conteúdo antes de postar. Um abraço. Olha, eu vou ousar dizer para você, Igor, que é por desconhecer a utilidade das mídias sociais a favor da sua marca, né? E por medo de perder o controle por parte dos colaboradores. Então, a gente já falou aqui. Não tem que tentar manter o controle, tem que manter o comando. E para isso você define políticas. E para você parar de ter esse medo, né, achar que é um monstro, né, sonhar com o Facebook gigante correndo atrás de você, vai te engolir, você vai estar afadado aí a só ter problemas, leia um pouco mais, né, sobre a proposta das mídias sociais, de cada uma delas, né, principalmente essas que estão Twitter, né, Facebook, o Orkut ainda é bastante acessado, né, eu não estou no Orkut, pessoalmente nunca gostei do Orkut, mas estou no Facebook, estou no Twitter, estou no LinkedIn, tenho blog, então está crescendo, né? O que não pode é ficar aqui. Algumas dicas que a gente faz é o seguinte, que pode fazer parte do programa do processo de conscientização dos seus funcionários depois da elaboração da política. Não se deve passar mais de 30 minutos usando as mídias sociais, a internet, para uso pessoal. Isso tira o seu foco, isso dispersa, tira a sua atenção e aí você não vai entregar o trabalho que você tem que entregar e a gente está na empresa para isso, né? Eu sempre digo, sou um pouco firme nessa questão, a gente está na empresa para trabalhar, não para fazer amizade, a amizade é consequência, não é objetivo. Então, muito bom senso por parte dos colaboradores quanto à utilização e mais abertura por parte das empresas. Tem uma frase bastante interessante que ela fala mais ou menos assim, que as revoluções no mundo não acontecem a partir de novas descobertas de tecnologia, mas sim a partir de mudanças de comportamento, né? Então não adianta gênios lançarem N ferramentas de mídias sociais, de internet, de sites de busca, se a gente não está com a mente aberta para a forma mais adequada de utilização na nossa vida pessoal e profissional.